Fala galera, palpite chama Gol na área, quem fala é Jota Souza. Vou estar passando os palpites para vocês desse sábado, dia 11 de março. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva para estar recebendo os palpites todos os dias. Começando aqui pela Inglaterra, Premier League, o Bournemouth encara o Liverpool, jogo que parece muito fácil aí, uma vitória do Liverpool. Porém, o Liverpool provavelmente pode poupar alguns jogadores para o jogo de volta na quarta-feira contra o Real Madrid. Jogo que o Liverpool acabou perdendo por 5-2, como a gente pode ver aqui, né? Jogando em casa. E tende a ser um jogo muito difícil aqui, eu acho, por Bournemouth, apesar do favoritismo total do Liverpool. Como a gente pode ver aqui na classificação, o Liverpool é o quarto colocado. Dos últimos 5 jogos, foram 4 vitórias e um empate na competição. E a equipe do Bournemouth é o último colocado. Tá bem mal na competição. Mas é aquele tal negócio, né? A equipe, quando está há um bom tempo sem vencer, ela está mais próximo de ganhar, né? Então, assim, para a gente não correr risco de zebra, porque futebol é imprevisível, né? Tudo pode acontecer. Vou deixar um palpite para vocês aqui, que não seja uma vitória seca do Liverpool, né? Caso vocês possam ver aí quando sair a escalação, se o Liverpool for com o time titular, aí sim dá para arriscar numa vitória do Liverpool. Mas caso contrário, a melhor opção aqui para estar apostando é o cenário de gols. O Bournemouth é uma equipe aí que dos últimos 5 jogos ela conseguiu marcar gols em 4 jogos, né? Por mais que ela tenha perdido 3 dos últimos 5, ela sempre conseguiu deixar um gol, né? Fez gols inclusive contra a equipe do Arsenal, que é uma equipe muito boa. Fez gol contra o Manchester City, fez gol contra o Newcastle, empatou com o Newcastle e teve uma vitória aqui contra o Wolverhampton, né? Também é uma equipe boa. Já a equipe do Liverpool está embalada, né? Dos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 1 e perdeu apenas 1, vendo uma goleada aqui contra o Manchester United. E nos confrontos diretos aqui contra o Bournemouth, o Liverpool sempre levou o melhor, né? Dos últimos 5 confrontos ganhou todos, inclusive no último jogo, que foi no dia 27 de 8 de 2022, teve essa goleada aí, né? Um placar elástico. Porém, o momento agora é diferente, né? O Liverpool tem um jogo muito importante na quarta-feira contra o Real Madrid e pode ser que poupe alguns jogadores. Isso pode interferir muito nesse jogo aqui contra o Bournemouth. Então, por isso eu vou deixar um palpite para vocês aqui de jogo acima de 1,5. Já o Real Madrid encara a equipe do Espanhol. Real Madrid aí que não conta com Benzema, Mendy e Alaba. Os 3 jogadores aí estão lesionados. Porém, a equipe do Espanhol também está com alguns desfalques, né? Alguns jogadores lesionados também, como o Gomes, o Pedrosa. E o Real Madrid aqui que dos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. E o Real Madrid acredito eu que não vai poupar tantos jogadores, né? Porque no jogo da quarta-feira contra o Liverpool, ele está com uma vantagem muito boa, né? Ganhou o primeiro jogo por 5-2, como a gente pode ver aqui. Então está com mais tranquilidade para esse jogo de sábado agora. Real Madrid tem uma equipe muito boa, um elenco muito qualificado. Apesar dos desfalques, tem Vinícius Júnior, tem Rodrigo. Acredito eu que não vai passar muito sufoco contra o Espanhol. E provavelmente vence a partida aqui com muita maestria. Na Turquia nós temos o Galatasaray que enfrenta a equipe do Kasimpasa. O Galatasaray que está embalado na competição, dos últimos 5 jogos venceu todos, vencendo ainda com muita vantagem, 3-0, 6-0, acima de 2 e 3,5, batendo com muita tranquilidade aqui. E o Kasimpasa, já não posso dizer o mesmo, né? Dos últimos 5 jogos perdeu 3 e ganhou apenas 2. Nos confrontos diretos, as duas equipes se enfrentaram e o ambas marcam saiu em todas. E muitos gols, né? Chuva de gols aqui, ó. 3-2 para o Galatasaray, 2-1 para o Galatasaray, 3-1 para o Kasimpasa, 2-2 e 4-2 para o Galatasaray. Na classificação, o Galatasaray é o líder da competição, como a gente pode ver por aqui. Ó. O Galatasaray em 23 jogos fez 50 gols e tomou apenas 17. Já a equipe do Kasimpasa
em 23 jogos fez 30 gols e sofreu 42 gols. Para essa partida aqui, uma boa opção é o acima de 1,5 e o acima de 2 gols e meios. Porém, eu vou deixar o palpite aqui de casa vence, porque o Galatasaray é uma equipe muito superior à equipe do Kasimpasa e é uma equipe imbatível na Turquia, né? Tá com uma diferença boa aqui do Fenerbahçe e do Besiktas. E não vai querer desperdiçar pontos jogando em casa, né? Tá com uma gordurinha boa aqui, diferença para o segundo colocado. E vai aproveitar que joga em casa para conseguir mais 3 pontos para aumentar a sua vantagem. Jogo para tomar cuidado aqui é o do Crystal Palace contra o Manchester City. Favoritismo total aqui da equipe do City. Porém, o Crystal Palace é uma equipe que tem uma defesa muito boa, né? Dos últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 3. Uma equipe que consegue aí segurar o ataque do adversário. Sofreu poucos gols. E a equipe do Manchester City aí dos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 2. Inclusive um desses que foi empate foi contra o RB Leipzig, que joga na terça-feira no jogo de volta. Pode ser que o City poupe alguns jogadores, mas o favoritismo total nessa partida é do City. Até porque aqui na classificação a equipe do City é vice e precisa vencer para poder alcançar o Arsenal, né? Para não deixar o Arsenal disparar na liderança, porque aí depois fica difícil conseguir ultrapassar. Para esse jogo aqui, vou deixar um palpite de acima de 1,5 gols, para a gente não correr o risco aí de cair numa armadilha devido à equipe do City ter um confronto no meio da semana, né? Na terça-feira, jogo muito importante na Champions League. Mas quem quiser arriscar na vitória do City, é uma boa também. Mas para a galera aí, palpite de segurança, vou deixar um palpite para vocês aí de acima de 1,5, palpite mais seguro. Jogo muito interessante aqui na Alemanha, Schalke versus a equipe do Borussia Dortmund. O Schalke aí que dos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 3. É uma equipe que tem uma defesa muito boa, não faz, mas também não leva muito gol. Foram 3 jogos aqui 0-0. E a equipe do Borussia aí que dos últimos 5 jogos venceu 4, empatou 1. E na classificação, a equipe do Borussia Dortmund está em segundo lugar, porém está com a mesma quantidade de pontos do Bayern de Munique, né? Está com 49 pontos. E acredito eu que nessa partida tem uma grande chance aí do Borussia Dortmund buscar a vitória, porque só a vitória interessa. Já foi eliminado pela equipe do Chelsea da Champions League, então a única competição que ainda pode ganhar é a Bundesliga. Por isso meu palpite para vocês aí, Borussia vence. No campeonato francês, o Brest recebe a equipe do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain aqui já está eliminado da Champions League. Porém, a equipe do Paris Saint-Germain é uma equipe muito boa no campeonato nacional, né? Como a gente pode ver aqui na classificação, o PSG é o líder da competição com 63 pontos. É uma equipe aí que em 26 jogos fez 66 gols e sofreu apenas 25. E a equipe do Brest está na parte de baixo aqui, né? Está com 23 pontos apenas. E em 26 jogos fez 27 gols e sofreu 42 gols. Esse jogo aqui, eu acredito muito num jogo acima de 1,5 ou acima de 2,5, porque o campeonato francês é um campeonato muito bom para estar apostando em gols. Mas como o PSG já está eliminado da Champions League, né? Só a vitória interessa nesse jogo aqui também, para poder disparar aí na liderança e não dar chance pro Marseille, que está em segundo, pro Mônaco. Então vou deixar um palpite para vocês aí de Paris Saint-Germain vence. Quartas de final do Campeonato Paulista, o Palmeiras recebe a equipe do São Bernardo. Palmeiras que dos últimos 5 jogos venceu 3 e empatou 2. O acima de 1,5 bateu aqui em 3 dos últimos 5 jogos. Porém no último jogo aqui ficou um placar de 0-0, né? O Palmeiras não conseguiu sair com a vitória jogando diante do Guarani. E a equipe do São Bernardo dos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2. Uma equipe aí que não sofre tantos gols assim. Nos últimos 2 jogos perdeu por apenas placar de diferença de 1-0. E quando venceu também, venceu um placar de 1-0 aqui contra o São Paulo, não sofreu gols. Contra o Ituano também não sofreu gols. Contra o Botafogo que venceu e tomou apenas um gol aqui, né? Nos confrontos diretos, o Palmeiras tem levado a melhor dos últimos 5 jogos. Venceu 4
e empatou apenas um contra o São Bernardo. E nesse jogo aqui o favoritismo total é da equipe do Palmeiras, né? Por ser jogo único, eu acredito que o Palmeiras não vai perder esse jogo. Não arriscaria aqui em gols, porque a equipe do São Bernardo não é uma equipe tão vazada assim, não sofre tantos gols. Acredito que esse jogo possa ter um resultado aí de no mínimo 1 a 0 para o Palmeiras. Acredito que não vai ser goleada do Palmeiras, porque a equipe do São Bernardo não é uma equipe boba, é uma equipe que sabe jogar, sabe atacar, sabe se defender. E pode ser que saia um gol do Endrick aí, né? Será que sai um gol do Endrick? Endrick tá com um jejum muito grande aí, até agora não fez nenhum gol no Paulistão. Pode ser que nessa reta final o craque apareça, né? Vou deixar um palpite para vocês aí de casa vence, vitória do Palmeiras. E o bilhete pronto que eu deixo para vocês hoje é a vitória do Real Madrid contra a equipe do Espanhol, vitória do Galatasaray contra a equipe do Casa em Pasa e um jogo acima de 1,5 do Crystal Palace versus o Manchester City. Galera, lembrando sempre aí para vocês apostar com responsabilidade, não querer abusar da sorte, né? Porque a gente está uma sequência boa aí de bilhetes premiados que a gente vai querer abusar, né? Vamos ter controle emocional, vamos ter gestão de banca e vamos apostar aí com sabedoria. E se você ainda não é inscrito no canal, peço para você se inscrever para estar recebendo os palpites todos os dias com altas chances de wins, né? Vamos para cima, galera. Chama!